Olá, turma! Novamente com o nosso curso, vamos finalizar aqui com a nossa aula 4, disciplina de desenho de instalações hidráulicas e sanitárias, do curso técnico em desenho da construção civil, professor Jean Carlos Rodrigues de Brito, tá bom? Então esse é nosso roteiro de aula. Nós vamos tratar hoje de esquemas verticais, fossas sépticas, sumidouros, definições, simbologias, programas computacionais e isometria, tá bom? Então vamos lá. Esquemas verticais, tá? O sistema de esgoto sanitário tem por funções básicas coletar e conduzir os despejos, certo? Provenientes do uso, né, adequado dos aparelhos sanitários e a um destino apropriado. Por que o uso adequado? Né? Porque o uso inadequado pode trazer transtornos tanto para o nosso aparelho, né, nossa peça sanitária, quanto para nossas instalações, né? E o transtorno vocês sabem qual é. É quebradeira, né, é demolição de pisos, tá? Tem que refazer trabalho, né, refazer tubulações, que às vezes a gente não encontra onde é o problema. Então, para que a gente não saia quebrando tudo, a gente refaz a instalação toda, então pode chegar a esse nível de complicação. Então, sempre a gente tem que orientar o uso adequado, tá? E nós temos que dar o destino apropriado, tá bom? O destino apropriado em cidades que têm o saneamento, né, são as caixas de coleta desse saneamento que ficam na frente dos logradouros, tá? Nas calçadas. E quando não se tem não se dispõe desse sistema, a gente fala aí no sistema fossa sumidouro, né? Que é um dos mais comuns e um dos mais utilizados aí na nossa região, tá bom? Porque nem todo mundo tem uma condição de fazer uma estação de tratamento, né? Uma estação de tratamento para atender a nossa demanda, né? Que de certa forma é pequena dentro de uma residência, tá bom? Quando se tem uma indústria, aí já é conveniente que você faça uma estação de tratamento, tá? Até mesmo os órgãos ambientais, eles exigem isso. Os grandes empreendimentos têm que possuir essa estação de tratamento, né? E ela tem que ser perfeitamente operada, né? Passivo de viabilizar a sua operação, tá bom? Então, o que são os esquemas verticais? Como a gente havia dito na aula 3, tá? A gente falou do detalhamento. O esquema vertical pode ser considerado um detalhamento, onde você vê as alturas, né? Por exemplo, na nossa ilustração aí, nós temos condições de ver onde é que fica o tubo de ventilação, qual a posição dele exata com relação à nossa tubulação, né? Como é que fica a coleta, onde é que a gente faz coleta, onde é que ele desce no tubo de queda, né? Onde é que tem o coletor secundário. Então a gente consegue ver todo esse esquema nesse esquema vertical, né? Então facilita na hora da execução, tá bom? Então o esquema vertical é para isso. Então é essa representação vertical das nossas instalações, tá bom? Dimensionamento, pessoal. Vocês já vão receber o projeto pronto para ser desenhado e supostamente vai estar dimensionado. Mas vocês podem fiscalizar, ó, tem um coletor aqui que não é essa dimensão. Então, como é que você faz esse dimensionamento, tá? Então, a unidade de descarga é um fator numérico que representa a frequência habitual de utilização. Então, isso é um fator numérico. Isso já foi um estudo que foi feito e atribuíram aí esta unidade de descarga para ser o fator numérico para representar determinados aparelhos, tá? Então, o que é que acontece? Associada à vazão típica de uma diferente peça, de um conjunto, de um aparelho heterogêneo, né, em funcionamento simultâneo, corresponde à descarga de um lavatório de residência. Então, esse é o fator numérico. É a descarga de qualquer peça da nossa residência. Uma pia tem um determinado fator, um vaso sanitário tem outro, tá? O chuveiro tem outro fator de carga, né? De descarga no caso, tá? Então é isso. Então aí nessa tabela traz aí, por exemplo, banheira, né? Aí diz aí o seu número de unidade de descarga e diz qual é o diâmetro para que você use naquela banheira, tá? O chuveiro diz aí o seu número de unidade de descarga, é 2 a 4, né? E vai dizer aí o dimensionamento mínimo para uma tubulação receber o esgoto de um banheiro,
tá? Então isso aí é mais para que a gente entenda por qual razão os projetistas eles variam aí a tubulação de determinados coletores, tá? Então é por conta dessa tabela, desses fatores de descarga, eles vão calculando. E claro, à medida que vão se somando, vai aumentando o diâmetro dos tubos, tá? Não é porque aí está dizendo que o chuveiro tem que ser 40 milímetros a tubulação, que eu vou colocar uma fila de 10 chuveiros, tudo com 40 milímetros, coletando tudo para o mesmo coletor. Então, eu tenho que ir aumentando também, vai aumentando, né, de acordo com o número de unidade de descarga. Então, é para que você, por exemplo, o 6, se passou de 6, eu já tenho que ter um diâmetro de 100 milímetros, tá? Então, esse dimensionamento é interessante, é importante que você tenha consciência de como é que se chega nesse dimensionamento. Aqui é mais uma ilustração, tá? Mais uma vez a gente tem uma ilustração aí do esquema vertical, do detalhamento, tá? Na primeira ilustração, nós temos a planta baixa de um banheiro, tá bom? E nós temos aí também 2 quadros, tá? O dimensionamento máximo de um desconector, de um tubo de ventilação e os ramais de esgoto, né? O dimensionamento mínimo, que também é outra tabela que você usa associada àquela para que faça o seu dimensionamento. O de ventilação é para que a gente saiba qual a distância que a gente deve ter ventilação dentro da nossa tubulação. Então, a tubulação de 40 milímetros, nós temos que ter uma ventilação até 1 metro do seu desconector, né? E assim vai, a de 100 milímetros, 2,40, ou seja, do vaso sanitário eu tenho que ter uma ventilação no máximo a 2,40 metros. Por qual problema se eu não tiver essa ventilação? Os gases podem voltar, né? E principalmente no vaso sanitário, tá? Que ele está ligado diretamente com a fossa e a fossa produz uma grande quantidade de gases comparados aí com os outros esgotos, tá bom? Então, essa é a importância, tá bom? Aqui a gente vê uma planta baixa também, onde ela informa aí nossos tubos de ventilação, que é representado por esses círculos com essa divisão no meio, e acima a gente tem aí dizendo qual a especificação dele, qual o número dele, né? Porque a gente pode ter vários tubos de queda, por exemplo, nós temos vários tubos de ventilação dentro de um projeto só. Então, você coloca lá em cima a identificação TQ, tubo de queda, ou TV, tubo de ventilação, né? Ou CV, coluna de ventilação, dependendo da nomenclatura que o projetista escolher, tá bom? Então, o dimensionamento é feito dessa forma. E lá em cima, senhores, número de unidade de descargas, né? Uma descarga, né? Por exemplo, aí você vai adotar 30 milímetros, 4 unidades de descarga, você vai lá na tabela, pega a unidade de descarga e aí vem nessa outra tabelinha aí que diz o diâmetro mínimo em milímetro ou em polegada da tubulação que você deve adotar, tá bom? Então, vamos para frente. Fossas sépticas, a gente havia falado agora no slide anterior da fossa, mas o que é a fossa, tá? Um tanque séptico ou fossa séptica é uma das soluções recomendadas para o destino do esgoto, afluentes em edificações providas de suprimento de água. É um dispositivo de tratamento biológico destinado a receber e distribuir a distribuição de um ou mais domicílios e com capacidade de dar aos esgotos um grau de tratamento compatível com a simplicidade e custo, né? Com sua simplicidade e custo. Ou seja, ela não vai tratar da forma mais conveniente o nosso esgoto, tá? Mas ela vai dar um tratamento simplificado e vai contribuir aí com esse tratamento, tá bom? E é um custo baixo, né? Digamos assim, é o custo mais acessível aí para os tratamentos de esgoto, tá? Porque se você analisar aí, o custo com saneamento é absurdo, né? O custo para que você faça uma fossa em casa não tem nem comparação, tá bom? Você depende aí de estações de tratamento, você depende de uma rede de esgoto, você depende de operários para tratarem essas redes de esgoto, aliás, o próprio esgoto, você depende de laboratórios para analisar como é que o esgoto está chegando, como é que o esgoto está saindo,
você depende de análise do rio, né? Como é que o rio está se depurando. Então, é um tratamento muito caro, tá? Sumidouro. Consiste de um buraco escavado no solo, seção circular de diâmetro de 1,5 ou 1,8 metros, ou quadrada como área, né? Entre 1,5 e 1,8 metros quadrados. A profundidade útil de 2 a 3 metros, destinada a receber todo o esgoto da casa produzido por tubulação de 100 milímetros ou 4 polegadas de diâmetro. Então, o sumidouro ele é utilizado em conjunto com a nossa fossa. Por isso que o sistema é fossa-sumidouro, né? O sumidouro ele já recebe o líquido e esse líquido ele já infiltra, né? A fossa não. A fossa recebe tanto o líquido quanto o sólido e o sólido fica dentro da fossa e o líquido, por ser menos denso, né, do que o material sólido, ele eleva-se e aí sai por esta tubulação na parte superior do sumidouro e aí vai enchendo o sumidouro. É o vaso comunicante, né? Então, e as paredes do sumidouro, elas são abertas, tem orifícios para que ela consiga fazer essa infiltração no solo, tá? Então, quanto maior a área de parede, mais vai se infiltrar, mais vai se tratar essa água negra aí que a gente recebe nos sumidouros, tá? Dimensionamento dos sumidouros. O dimensionamento do sumidouro, pessoal, depende muito do terreno, tá? Você vê aí, ó, quando você tem uma rocha, você é praticamente impraticável a situação do sumidouro. E aí vai subindo de acordo com a característica do solo, né? O coeficiente de infiltração, você tem aí, o melhor nós temos aí 90 litros por metro quadrado por dia, né? Então eu posso jogar 90 litros de água lá em um solo do tipo areia grossa ou pedregulho, que ele vai tratar, né? Ou ele vai infiltrar essa água dentro do nosso solo. E uma área de parede aí de 1,8 metros quadrados, tá? Então, é essa relação. E aí a gente vai descendo até chegar na rocha, que na rocha é impraticável. Por exemplo, o menos favorável aí é argila com pouca areia ou pedregulho, né? Que ele só consegue infiltrar de 20 a 30 metros, ou a 30 litros, né, por metro quadrado por dia, tá bom? E isso em uma área de 14,9. Então você tem que calcular um sumidouro para que ele dê nas paredes laterais 14,9. Você não vai considerar o fundo, porque o fundo, a água vem poluída, né? É uma água imunda. Então, o que é que essa água imunda ela tem característica? Ela tem materiais biológicos, né, orgânicos, tá? Então, esse material orgânico, ele tem uma tendência de formar um lodo. Então, ele já não iria trabalhar bem no fundo desse sumidouro, embora a gente faça um tratamento com brita, com seixo, né? Mas ele vai percolando o fundo, né? Por isso que a lateral, ela sempre é considerada nesse caso. Então, o dimensionamento do poço sumidouro pode ser feito partindo-se de determinação da área das suas paredes, a qual pode ser definida em função do tempo de infiltração do solo, de acordo com os dados apresentados na tabela acima, né, que a gente estudou aí essa tabela, tá bom? Bom, senhores, a gente chega num fator importante em qualquer das nossas disciplinas, estudadas em qualquer disciplina que você já estudou nesse nosso curso técnico, a simbologia. A simbologia é que permite que você seja interpretado de maneira fiel em qualquer lugar do mundo, né? Com qualquer linguagem, tá? Tanto faz eu projetar aqui um sistema de instalação hidráulica para um brasileiro, quanto faz eu projetar para um japonês, que ele vai ter que entender do mesmo jeito, por conta da simbologia. Então, por isso é a importância da simbologia, a comunicação entre as culturas, entre as línguas, né? Então, a gente tem que falar a mesma língua, tá? Para que não dê um problema aí em qualquer outro país, né? Então, o nosso projeto vai servir para cá, vai servir para outro país, vai servir para qualquer lugar do mundo. A simbologia é um estudo realizado sobre os símbolos. No entanto, os símbolos se referem a representações perceptíveis, que se faz uma ideia, né, cujas características são socialmente aceitas por convenção, né? Então, não é que eu vou botar aqui um vasinho sanitário. Às vezes não é assim, porque parece com um vaso sanitário, eu vou botar um vaso sanitário.
Às vezes o cara lá não vai entender que é um vaso sanitário, às vezes um vaso sanitário para ele é só um pingo, né? Ou só um círculo. E aí é através dessas convenções, e essas convenções viram normas, tá? Então a gente sempre tem que trabalhar dentro das normas de desenho para que a gente bem interpretado em qualquer parte do mundo. E aí está um exemplo de simbologias de esgoto, né? Eu deixei para vocês já se familiarizar um pouco com essa simbologia, como é que representa um bidé, como é que representa um vaso sanitário, um lavatório, uma pia de cozinha, tá bom? Então é para a gente ir exercitando aí, fazendo as nossas percepções, tá? Os programas computacionais, pessoal. Os programas computacionais, eles apareceram aí para facilitar a nossa vida, tá? Então, quais são as propostas dele? Rapidez, praticidade, dimensionamento, compatibilidade, visualização em 3D, relação de material, extensão compatível e interatividade. Vamos aqui do final. Interatividade, ele conversa com você. Ele diz, opa, Jean, tá faltando aqui uma peça. Jean, teu esgoto tá caindo aqui, não tem uma caixa. Então ele vai conversando com você. Você bota ele para processar o que você fez, o que você lançou, e ele vai achando os problemas antes da execução. E ele já te dá uma relação em 3D que já te deixa visualizar isso, né? Então ele já te dá também uma relação de material. Depois que tu termina o projeto, tu está exausto, tu ainda vai fazer levantamento de material. Então é só tu dar um clique lá, gerar a lista de material, que ele gera a lista de material. Ele conta conexão por conexão para ti, né? Então é a extensão compatível com AutoCAD, né? Eles têm essa familiaridade, eles conversam, são da mesma família, geralmente os CADs, né, da família CAD, tá? Então tem extensão compatível. É rápido porque você diminui o trabalho, você vê onde é que estão os erros. É prático porque você só pega a conexão e coloca lá, né? Você não vai desenhar conexão por conexão. O dimensionamento você não vai se preocupar em olhar a tabela, ele já te dá quando tu roda o programa ou quando tu processa o programa, tá? Ele vai te dizer se a inclinação tá boa, ele vai te dizer se a peça é adequada para aquilo, né? Se ela não está infringindo alguma norma, porque eles são as normas de instalação estão todas dentro da memória desse programa, tá? E ele é compatível, tá? Ele compatibiliza todos os projetos para ti. Ele diz, opa, tu não pode passar por aqui porque tu tem uma viga, vamos para cá, tu não pode passar aqui porque tu tem um tubo de ar-condicionado, um duto de ar-condicionado. Então ele vai procurando aí o caminho melhor para que seja executado. Pessoal, um aliado importantíssimo nosso nas instalações hidráulicas e sanitárias, mais necessariamente na hidráulica, é o desenho isométrico. Ele te dá uma visão em 3D também, né? Talvez esse desenho seja pouco usado já por conta dos programas computacionais, mas eles nos dão aí uma visão de como é que vai ficar nosso projeto. Então, muitas vezes existe necessidade de inserirmos uma representação espacial em nosso desenho, entendendo que todos os usuários se sintam confortáveis com o modelo 3D dentro do AutoCAD ou preferem uma maneira mais simples de se fazer as representações. Então, essa maneira mais simples seria o desenho isométrico. Você vê aí, você tem a noção de profundidade, de distância, de alturas, tá? Que também vai te dar uma garantia aí, vai te dar uma condição de se desenhar ou de se aplicar o que está no projeto na verdadeira execução, tá bom? Aqui foram algumas definições, coletor predial, para a gente se familiarizar com esses nomes técnicos, esses termos técnicos. Coletor público, desconector, instalação primária, instalação secundária, ramal de descarga, ramal de esgoto, tá? Eles, apesar de serem parecidos, eles têm uma diferença, né? O que é um ramal de descarga? É a tubulação que recebe diretamente os efluentes do aparelho sanitário, ou seja, que está em contato direto. O que é um ramal de esgoto? Tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. Então, é o que está depois da descarga do vaso e geralmente vem uma caixinha lá, uma sifonada, e aí pega ele. E aí já é o ramal de esgoto, tá bom? Então, mais uma vez, nossa atividade proposta, desenhe o sistema ao lado com a legenda proposta e sua respectiva simbologia. Então, quero que vocês desenhem isso aí na prática, tá bom?
Pessoal, chegamos ao fim de mais uma unidade. Novamente nós colocamos aí como referência a norma 8160, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa unidade, da nossa disciplina. Espero ter conseguido aí esclarecer alguns assuntos para que venha contribuir com a profissão de vocês, tá bom? Sucesso a todos, estamos na torcida para que todos encontrem aí e nos encontrem aí em próximas parcerias. Certamente a gente vai nos ver, tá bom? Grande abraço a todos e boa sorte.